Olá, pessoal. Eu sou Marga Brizola e eu te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E neste vídeo eu trago um passo a passo para você organizar os seus gastos por ordem de prioridade. E esse é o pontapé inicial para você construir um bom planejamento financeiro e assim conseguir concretizar os seus sonhos, assim conseguir alcançar os seus objetivos. É, Sem esta clareza, no sentido de entender quais são os seus gastos prioritários, aqueles que estão no topo da sua lista, é muito difícil que você consiga, de fato, organizar as suas finanças, de fato, manter essas finanças sob controle, ou seja, manter essas finanças organizadas. Porque uma coisa é você sentar em um determinado momento e organizar essas finanças, talvez injetar um capital ali, um dinheiro da venda de um carro, de um imóvel e equilibrar as suas finanças. Mas outra questão importante que é a minha preocupação aqui é manter essas finanças organizadas, é manter o equilíbrio financeiro no seu dia a dia, a partir das suas rotinas, a partir das suas ações diárias, a partir das suas práticas, enfim, a partir da sua forma de consumir, da sua forma de gastar os seus recursos financeiros. Então, esta é a minha proposta, te ensinar a organizar as finanças, mas o mais importante, manter estas finanças organizadas. Uma questão assim muito importante é você entender quais são os seus gastos prioritários, aqueles gastos que você precisa para sua sobrevivência. Então, fazer esta reflexão no sentido de entender, de fato, quais são esses gastos prioritários. Também entender quais são aqueles que a gente chama de gastos não prioritários, que são aqueles gastos frutos do consumo que a gente tem com aqueles desejos pessoais. Então, estes são os gastos não prioritários. Mas, igualmente, tanto os gastos prioritários como os não prioritários, eles são necessários. Não estou aqui dizendo que não sejam gastos não prioritários, não sejam gastos necessários. Então, mais para frente, a gente vai falar dessa diferença entre gastos prioritários e entre gastos não prioritários. Mas uma coisa que eu quero que você já vá levando para a sequência do nosso vídeo é que os gastos prioritários, que aqui eu denomino como sendo gastos prioritários, são aqueles gastos necessários para nossa sobrevivência. E por isso eu chamo de gastos prioritários, são as necessidades de sobrevivência, as necessidades básicas que qualquer ser humano tem, tá? E gastos não prioritários são aqueles gastos fruto dos desejos pessoais, que talvez seja para melhorar a qualidade de vida, talvez seja para a gente ter mais lazer, enfim. Então, estes gastos eu estou aqui denominando de gastos não prioritários, mas não estou dizendo, isso é uma questão que eu quero reforçar, não estou dizendo que igualmente não sejam gastos importantes na nossa vida, tá? É só para eu classificar, para que eu tenha uma regra, para que eu consiga, então, priorizar, organizar os meus gastos por ordem de prioridade. Então, pela minha experiência, este é o pontapé inicial para você construir um bom planejamento financeiro. E sem esta hierarquização de gastos, sem você definir os seus gastos prioritários e não prioritários, sem essa organização, você tem grandes chances de não conseguir os resultados que você está buscando para alcançar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos, tá? Então, como eu já falei antes, os gastos não prioritários, eles não significa dizer que eles não sejam gastos
importantes na nossa vida, são gastos importantes sim, mas, e até eles podem funcionar como um prêmio pela nossa dedicação em organizar as finanças, em manter as finanças saudáveis, equilibradas. Então, também pode ser a gente está querendo se bonificar, a gente está querendo se dar um prêmio pela nossa dedicação. É como se a gente dissesse assim, vamos economizar esta semana tanto e no domingo nós vamos ao cinema. Vamos economizar essa semana e no domingo a gente vai pedir um delivery. Alguma coisa nesse sentido aí. Então, esse gasto que eu tô chamando de não prioritário, pode ser aquele delivery que você pede a mais, pode ser aquela ida ao cinema que você tá incluindo aí nos seus gastos periódicos aí do seu mês, né? Mas que muitas vezes você não poderia ir porque você não tem recurso financeiro para isso. Então, a minha ideia aqui é que você organize estes gastos, tá? Não que você vai eliminar todo esse tipo de gasto da sua vida, do seu orçamento, mas que você possa organizar e você possa ter esses gastos, consumir esse tipo de serviço, enfim, mas de uma forma organizada, que não prejudique o equilíbrio das suas finanças, que não traga um prejuízo aí no sentido de você não ter condição de honrar com seus compromissos, tá? E também uma questão muito importante aqui é que se você gasta nesse tipo de gasto de uma forma descontrolada, sem refletir, sem monitorar, você também tem grandes probabilidades de não conseguir focar naquilo que é importante na sua vida, naquilo que realmente é prioritário na sua vida, que é a realização dos seus sonhos, e que você vai transformar esses sonhos, então, em objetivos, para que você possa traçar um plano para conseguir alcançar esses objetivos, para alcançar para concretizar de fato esses objetivos, tá certo? E aí você entender que esses são os resultados que você tem quando você consegue organizar esses gastos no sentido de estabelecer prioridades para os seus gastos, tá bem? Por que a gente faz essa separação aí no sentido de separar nesses grupos de prioritários e não prioritários? Quando a gente tem o nosso recurso financeiro escasso, onde a gente tem que decidir o que pagar, o que consumir, em que nós vamos, para onde nós vamos destinar o nosso salário, a nossa receita, né? A receita que a gente gera todos os meses, o nosso prolabore, a gente tem essa hierarquia de prioridades. Então, o que a gente vai pagar primeiro? O que a gente vai pagar este mês, já que nós temos os nossos gastos de sobrevivência, nós temos as nossas prioridades financeiras, que podem ser um objetivo que a gente definiu, um sonho que a gente quer realizar. Então, por isso, a importância de eu entender no meu rol de gastos mensais quais são os meus gastos prioritários, que são aqueles que vão estar no topo da minha lista, que são aqueles gastos destinados a suprir aquelas necessidades básicas, as necessidades essenciais que temos. Então, muitas vezes também a gente chama esses gastos prioritários de gastos essenciais, exatamente por causa dessa relação que eles têm com as nossas necessidades essenciais. E o que nós vamos destinar, então, para aqueles gastos que seriam os gastos não prioritários. Então, quando a gente tem que decidir o que a gente paga primeiro, né? Porque a gente está querendo aí honrar com os nossos compromissos, dar conta das nossas necessidades de sobrevivência, e nós estamos querendo também realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tá certo? Então, para isso serve a organização financeira, para que a gente consiga tirar aqueles projetos que estão engavetados, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, a vida não é só pagar conta, né? Receber o salário, trabalhar, receber o salário e pagar conta. Trabalhar, receber o salário e pagar contas. Então,
para que a gente consiga organizar as nossas finanças de modo que a gente consiga suprir as nossas necessidades básicas e também focar naquilo que definimos como sendo prioridades na nossa vida, que muitas vezes pode ser a ideia da gente se livrar das dívidas, pode ser aquela questão que a gente já comentou em outros vídeos, da gente ter uma reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela nos dá tranquilidade quando acontece algo imprevisto. Então, ela nos dá essa maior tranquilidade para que a gente possa passar por esse momento de imprevisto, que pode ser a perda de um emprego, que pode ser um caso de doença pessoal ou da família. Então, a reserva de emergência, ela supre essa nossa necessidade que a gente tem naquele momento. Então, ela nos dá essa tranquilidade, tá? Então, a reserva de emergência também pode ser não, na verdade, ela tem que ser uma prioridade aí no nosso planejamento, no nosso orçamento. Então, a reserva de emergência, pensando na ideia de organização financeira, ela precisa ser algo que esteja no nosso horizonte, que esteja na nossa visualização. Então, por esta razão, é que eu separo gastos prioritários e não prioritários, para que eu possa, na hora que eu tenho o cobertor meio curto, o recurso financeiro escasso, né, eu tenha clareza do que eu vou cobrir. Eu vou cobrir, então, os meus gastos prioritários e vou focar naquilo que eu tenho definido como sendo o meu objetivo, tá? E aí, o que sobrar dessas duas questões aí, é que eu vou destinar, então, para os meus desejos pessoais, tá? E também quero deixar claro que isso enquanto eu estou nessa fase de organização. A partir do momento que eu organizar as minhas finanças, eu vou definir uma parcela do meu orçamento para eu destinar, então, para periodicamente, todos os períodos, todos os meses, né? Para esses gastos de desejos pessoais, porque, como a gente já falou, eles são igualmente importantes, eles são importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, claro que eles são, a gente não consegue ficar sem ter esse tipo de gasto por muito tempo, até porque se a gente fizer isso, só sacrifício, existe grandes chances da gente ficar desmotivado a focar na nossa organização financeira. Então, isso é uma questão que a gente também tem que ter clareza, tá? Que esse momento da gente ordenar, da gente organizar os nossos gastos por ordem de prioridade, onde os prioritários eles vão estar no topo da nossa lista e os não prioritários lá embaixo, é para a gente entender e ter clareza do que nós vamos cobrir primeiro ou o que nós vamos cortar em caso de termos recurso financeiro escasso, para dar conta de destinar recurso financeiro para aqueles que são os nossos objetivos de curto, de médio ou de longo prazo, dependendo os objetivos que você definiu aí. Então, os gastos necessários à nossa sobrevivência são aqueles gastos que vão estar no topo da nossa lista, tá? Então, pensando aí, essa questão de você ter clareza das suas prioridades, ela vai te dar um norte, então, para você ir fazendo a dosagem mais equilibrada para que você possa cobrir as suas prioridades, para que você possa atender, destinar recursos para aqueles que são os seus objetivos, mas também para que você possa curtir aí a sua jornada, ter qualidade de vida, priorizar também os relacionamentos. Mas aí, pessoal, se vocês tiverem em algum momento os recursos financeiros escassos e que precisem fazer estes cortes aí dos desejos pessoais, dos gastos com desejos pessoais, vocês precisam focar em encontrar alternativas mais baratas, né, mais em conta, que vocês consigam
fazer e que consigam desfrutar da companhia das pessoas queridas, né, dos amigos, dos filhos, cônjuges, mas de uma forma que vocês não provoquem um rombo aí no orçamento de vocês, tá? Então, essa também é uma orientação, né, que eu trago aqui para este momento de você usar a criatividade, então, e assim manter também estes programas que normalmente envolveriam um desembolso maior, né, um recurso financeiro maior, em épocas de escassez ou em épocas que você está focando em algo que é prioridade aí para sua vida, né, a realização de um objetivo que pode ser organizar as suas dívidas, controlar as suas dívidas, que pode ser construir a sua reserva de emergência, porque ela é muito importante aí para quem quer ter as finanças equilibradas e organizadas, ou ainda se no caso de você querer quitar as suas dívidas, se livrar de vez das suas dívidas. Então, a ideia de você organizar uma lista onde você define quais são os seus gastos prioritários e quais são os seus gastos não prioritários, ela vai servir para isso, tá certo? E agora, vamos então ao passo a passo que eu prometi para vocês, para que vocês consigam organizar os seus gastos por ordem de prioridade. E a primeira etapa, o primeiro passo que você vai dar aqui é você definir um momento que você tenha uma certa tranquilidade na sua rotina diária, então um momento do seu dia, e comece a colocar no caderno, aí no papel, todos os seus gastos do mês, todos os gastos que você tem no mês, tá? Você vai listar, simplesmente listar esses gastos sem uma preocupação de definir o que é mais importante ou menos importante aí dentro da sua ordem de prioridades, tá? Então, simplesmente liste esses gastos, tire um momento do seu dia e procure lembrar todos os gastos que você tem aí no seu mês, né? E coloque aí no papel. Então, o tipo de gasto e o valor que você tem gastado mensalmente. Eu sei que alguns desses gastos são gastos fixos que você tem todos os meses, como água, aluguel, energia, daqui a pouco a alimentação também, óbvio, né? Enfim, escola dos filhos, plano de saúde. Então, liste os seus gastos, tá? Liste todos eles. Liste o tipo de gasto e o valor que você tá tendo. Considerando que alguns podem ser gastos fixos e outros podem ser gastos variáveis, gastos que o valor vai mudando todo mês, ou que ainda pode ser algum gasto que surja aí, um mês você tem, outro mês não tem. Mas liste todos os tipos de gastos que você tem. Deliveries, restaurantes, cinema, gastos com educação, algum curso que você está fazendo, que você quer fazer, transporte, liste tudo, sem se preocupar com a ordem de prioridade desses gastos. E reserve aí talvez uns 2 ou 3 dias para você dar uma lida nessa lista de gastos e refletir se não ficou nenhum desses gastos de fora. Então, o segundo passo aqui para você organizar os seus gastos por ordem de prioridade é você tirar este tempo aí, reservar talvez um período de 2 dias para você refletir sobre os gastos que estão nessa lista. Então, é bom que você faça uma leitura dessa lista e medite, né, se não ficou nenhum gasto que você tem e que não está ali na sua lista. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo aqui para você construir a sua lista de gastos por ordem de prioridade é para você reservar um novo momento da sua rotina, né? Sentar de forma bem tranquila, que ninguém vai te atrapalhar, que você não tenha que sair na metade aí para ir fazer uma outra coisa. Então, sentar e tentar agora sim ordenar esses gastos por ordem de prioridades, tá? E eu vou te dar umas dicas aqui, umas orientações que você pode utilizar no momento que você está organizando essa lista por prioridades, né? Lembrando que os mais importantes, os prioritários, vão estar no topo da sua lista e
os que têm menor importância, menor prioridade, você vai deixando mais para o final da sua lista. Então, primeiro você vai usar a lógica da prioridade de sobrevivência. O que eu preciso para viver, tá? Então, primeiro, preciso comer. Então, gastos de alimentação. Eu preciso morar, né? Então, gastos de moradia, tá? Eu preciso ter algum tipo de, minimamente, higiene, né? Então, preciso água e preciso energia, né? Então, gasto de água e energia. Então, estes 4 gastos não pode faltar aí na sua lista de prioridades, não pode faltar na sua lista de gastos prioritários, porque esses gastos são gastos necessários à sua sobrevivência. Mas ainda podem fazer parte dessa sua lista, e esses 4 que eu citei aqui, alimentação, moradia, energia e água, são gastos prioritários para qualquer ser humano. Então, minimamente para você ter as suas necessidades básicas, fisiológicas atendidas, você tem que dar conta desses gastos. Claro que vocês podem lembrar de outros gastos que vocês entendem como sendo prioritários também, mas eu me lembro agora desses 4 aí como sendo os gastos prioritários para qualquer ser humano, tá? Mas você pode incluir aí nessa sua lista outros tipos de gastos relacionados, por exemplo, à geração de renda. Então, você precisa gerar receita, você precisa gerar a sua remuneração todos os meses, então talvez você precise se deslocar até o seu trabalho, né? Então, você pode ter, para quem não vai a pé, para quem não vai de bicicleta, né? Pode ter gastos com transporte, ou transporte público, ou o veículo, né? Então, também tem que avaliar aí. Se é veículo, tem todos os custos de manutenção desse veículo, né? Além do combustível, tem daqui a pouco você, de tempo em tempo, trocar pneus, de tempo em tempo fazer uma revisão, tem o IPVA todos os anos, então todos esses gastos fazem parte aí dos gastos de transporte. Também avalie se você tem gastos com plano de saúde, se você tem seus filhos em escola particular, então gastos com educação dos filhos, tá? Então, tudo isso coloca aí na sua lista dos gastos prioritários, tá? Mas por ordem a gente pensando, os 4 primeiros que vai estar no topo da sua lista a alimentação, moradia, água e energia. Depois, transporte. Eu tenho também gastos de celular, de internet, que eu preciso para o meu trabalho. Então, para eu gerar renda, eu preciso desses gastos. Então, eu preciso colocar também esses gastos aí na minha ordem de prioridade. Então, avalie esses gastos aí como sendo também prioritários, porque você precisa deles para gerar a sua receita. Caso você fique sem telefone, caso você fique sem internet, qual vamos dizer assim, o impacto que o fato de você não ter telefone ou internet vai ter na sua renda, na sua geração de receita, tá? Pode atrapalhar bastante, você pode perder negócio, pode perder clientes, tá? Então, avalie isso daí também. Qual é o impacto de eu não colocar os gastos com transporte na minha geração de renda? Eu como sou profissional liberal, eu preciso me deslocar até meu cliente, até a empresa que eu atendo, até o cliente que eu atendo. E aí eu tenho gasto de transporte. Tá? No teu caso, se precisa ir até teu trabalho, então você tem o gasto de transporte. Então, analise isso. Sem isso, você não vai conseguir gerar a sua renda. Claro, pessoal, que vocês podem fazer algumas trocas aí para reduzir um pouco esses gastos. Podem modificar alguns hábitos de consumir, né? Como, por exemplo, para os seus gastos de transporte, você pode usar caronas compartilhadas, você pode usar trocar aí 1 ou 2 dias por semana, um dia você vai a pé, outro de bicicleta, tá? Então, você vai deixar o carro em casa. Pode pesar aí a possibilidade de usar ou não o transporte público, o que seria mais em conta. Então,
avaliar, tá? Avaliar aí no sentido de reduzir esses gastos. Claro que é mais cômodo eu usar o carro sempre, mas eventualmente eu posso diminuir esse meu grau de comodidade que eu estou exigindo em prol de uma causa maior, que é, nesse momento, equilibrar as minhas finanças. Não para sempre, mas para o momento de organizar as suas finanças, para o momento de alcançar aquele objetivo que eu defini. Então, essa é a questão aí para você pensar. Também com relação aos seus hábitos de consumo de água e energia, também você pode pensar alguma modificação de hábitos, algo que você possa fazer aí para reduzir o consumo de água e de energia. São gastos que você vai continuar tendo, mas que é possível você reduzir a partir de uma reflexão do que poderia ser feito de diferente para reduzir esses gastos. E ainda pensar com relação à forma que você consome os seus gastos de alimentação, tá? O que você pode fazer aí para modificar os seus hábitos e reduzir esses gastos. Em alguns vídeos eu já gravei, inclusive, orientações de como você pode reduzir os seus gastos com o supermercado. Então, talvez é interessante você ir lá no meu feed, lá no Insta, enfim, no YouTube, lá nos vídeos que eu deixo disponibilizado para vocês e ver o que eu oriento aí com relação à redução dos gastos de alimentação. Que dicas eu trago que vocês podem colocar em prática aí e também reduzir esses gastos. Eles não têm como sumir da vida de vocês, mas eles podem ser reduzidos. E pensando também nos gastos de moradia, se você paga aluguel, avaliar aí o local onde você mora, o custo do aluguel, o custo do condomínio, identificar se não existem outras possibilidades aí mais em conta, talvez um outro prédio, talvez um outro lugar aí que você consiga pesar o custo-benefício disso e não tenha mais gasto de transporte, ou tem peça de ir a pé, porque de repente você está morando num lugar que é bem pertinho do seu trabalho, da escola dos filhos, e aí você não precisa de transporte para ir, então você economiza com o transporte. Não avaliar ele individual, mas avaliar no conjunto se é possível ou não fazer alguma troca, ter alguma alternativa que você consiga reduzir no geral os gastos com esses elementos aí que são prioritários na sua vida, que são essenciais para a sua sobrevivência, tá? Então, faça essa análise aí, identifique. Veja também com relação aos planos de saúde, o que temos de alternativo. Veja também com relação à escola dos filhos, de que forma isso pode ser reduzida, negociada, enfim, para manter na mesma escola ou trocar de escola. Veja o que é possível, ou a alternativa de ir para uma escola pública. Então, avalie isso, pesem no dia a dia de vocês e vejam nosso objetivo, nosso foco aqui é organizar os nossos gastos, tá? E para organizar os nossos gastos, talvez seja interessante a gente fazer algumas reduções, tá? Mas isso tudo, pessoal, você vai fazer, eu em alguns momentos eu digo em que momento você faz isso, tá? Porque a questão importante aqui é nós organizar as nossas finanças e mantermos as nossas finanças organizadas. Então, o nosso padrão de vida, o padrão de vida que nós temos, ele precisa estar de acordo, caber dentro das receitas que geramos. Logo, nosso padrão de vida precisa ser somar, né, ter um custo financeiro menor do que o que geramos de receita, para que a gente tenha sobras e estas sobras nos permitam organizar as nossas finanças, manter as nossas finanças organizadas e nos permitam ter tranquilidade no nosso futuro, nos permitam ter uma reserva de emergência, nos permitam realizar os nossos sonhos, enfim, tá? Para isso, para que você consiga ter esta sobra para realizar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, você precisa ter o seu padrão de vida cabendo no seu orçamento, nas receitas que você gera. Tá certo? Bem, depois que você, então, ordenou seus gastos por ordem de prioridade, né? E claro, pessoal, então, esses gastos aí, você vai organizando os que estão no topo da sua lista até os menos prioritários, né? Então, eu citei alguns aqui, não citei todos os que você tem. Daqui a pouco você tem academia, tem um cafezinho, você tem
um plano de TV por assinatura, vai listando tudo, tá? O quarto momento aqui para você, desse nosso passo a passo, para você organizar os seus gastos por ordem de prioridade, é você de fato separar esses gastos, né, esses desembolsos que você está tendo em 3 grupos, tá? Então, te sugiro aqui que você separe esses gastos em 3 grupos. Quais seriam esses 3 grupos que eu estou te sugerindo aqui? O primeiro grupo, então, vão ser os gastos prioritários. Ali você vai colocar esses gastos destinados à sua sobrevivência, aqueles gastos que você não vive sem, que podem ser reduzidos sim a partir da mudança de comportamentos, de hábitos, mas você não tem como escapar deles, tá? Segundo grupo, os gastos não prioritários. Lembrando que os gastos não prioritários não significa que eles não sejam importantes na sua vida. Eles são importantes na sua vida, sim. Mas eles são gastos relacionados a atender desejos pessoais. Então, são gastos que quando eu tiver recurso escasso, quando eu tiver o cobertor meio curto aí, que não dê para cobrir tudo o que eu tenho de obrigação, né, de compromisso, eu consigo pausar estes gastos. Pausar por quê? Porque 1 mês, 2 eu não tenho esses gastos e depois, quando eu tiver as coisas organizadas, eu volto a ter esse tipo de gasto. Mas são gastos que na hora do aperto os primeiros que eu posso cortar. E são gastos também que, se eu olhar para eles, eu posso identificar alguns gastos que são desnecessários, gastos que eu estou tendo e que eu não estou consumindo o serviço que eu estou pagando. Então, esses gastos aí selecionados como não prioritários são aqueles gastos que realmente você vai poder, talvez, ter uma possibilidade de corte maior aí, de redução maior do que o que teria nos seus gastos prioritários. Lembrando que nos seus gastos prioritários são aqueles que você não consegue eliminar da sua vida, mas que também você pode reduzir a partir da mudança de hábitos, de comportamentos, tá? E o terceiro... Desculpa, pessoal. E o terceiro grupo que eu quero que você organize aqui, que vai fazer parte dessa sua separação, dessa sua organização, são aqueles recursos financeiros destinados para suas prioridades financeiras. O que são as prioridades financeiras, Marga? As prioridades financeiras são a sua reserva de emergência, o recurso destinado a você controlar as suas dívidas, tá? E também o recurso destinado a investimentos, tá? Então, eu coloco 3 subgrupos aí nesse grupo das prioridades financeiras: a reserva de emergência, as dívidas e os investimentos, tá? Então, aí, claro, pessoal, a ideia é que você consiga, em um primeiro momento, criar o hábito de poupar, tá? Então, talvez você ainda não tenha esse hábito de poupar. Então, provavelmente, nessas suas prioridades financeiras, o que você pode ter lá são as dívidas, tá? Se você não tem o hábito de poupar, você tem aí as dívidas. Então, aqui também, a partir do momento que você consegue enxergar esse grupo aí, que seria o terceiro grupo, como sendo um grupo que demanda da sua atenção, você vai também, a partir da organização dos seus gastos, prioritários e não prioritários, você vai também poder pensar nesse grupo das prioridades financeiras como sendo uma oportunidade para você criar, para você consolidar o seu hábito de poupança. Porque para você quitar dívidas, ou para você controlar as suas dívidas, que em um primeiro momento talvez você não consiga quitar as suas dívidas, e eu também nem oriento que você saia quitando dívidas sem ter uma reserva de emergência, tá? Mas a única coisa que você está enxergando aí são as suas dívidas. Então, para você controlar essas dívidas, manter essas dívidas cabendo no seu orçamento, ou quitadas ou controladas,
você precisa desenvolver este hábito de poupança. Você precisa poupar todos os meses para resolver, para alcançar esse objetivo que você definiu como sendo controlar as dívidas ou quitar as dívidas, tá? Então, você precisa desenvolver o seu hábito de poupança. E para isso, é importante que mensalmente você destine uma parte do seu orçamento para isso. Que seja 1%, que seja 2%, mas que seja uma destinação constante, onde você tenha constância em destinar parte do seu orçamento para isso. Dessa forma, você vai criar e consolidar este hábito de poupança, tá bem? Então, talvez de início, a única coisa que você enxergue nesse grupo das prioridades financeiras sejam as suas dívidas, mas com o tempo, você tem que obrigatoriamente inserir ali, nesta ordem de prioridade, a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, criar uma reserva de emergência e quitar dívidas, o mais importante para a organização financeira é criar a reserva de emergência. O que você pode fazer é simultaneamente com isso, já que as dívidas te trazem dor de cabeça, insônia, doença, instabilidade emocional, então você precisa resolver esse problema também para ficar mais produtivo, para ter mais qualidade de vida, para se relacionar melhor com as pessoas. Você precisa resolver essa questão das dívidas. Eu super concordo com isso e entendo que essa é a preocupação. Mas eu te sugiro então que você crie um calendário para para negociar e quitar as suas dívidas, tá? Então, também em outro vídeo eu falo desse calendário, né? Como criar este cronograma para você quitar as suas dívidas. Eu falo sobre isso também. Aqui não é o foco, mas eu já gravei vídeos falando disso também. E simultaneamente a esse cronograma para você negociar e quitar as suas dívidas, então, em primeiro momento, a partir do momento que você cria esse cronograma e inicia seu processo de negociação, você vai controlar as suas dívidas para, ao longo do processo, você vai quitar, mas de início, então, você vai controlar as suas dívidas. E, simultaneamente a isso, você vai ir criando a sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência, ela é tão importante na sua organização financeira, porque se você não tiver uma reserva de emergência e acontecer um imprevisto, você vai se endividar. E aí você acabou de quitar suas dívidas e você vai precisar de dinheiro e vai ter que aceitar dinheiros caros, com altas taxas de juro, então com alto custo financeiro, vai entrar no seu ciclo de endividamento novamente. Então, para evitar isto, nós precisamos ter uma reserva de emergência. Então, simultaneamente ao problema de você, a resolução do problema com as dívidas, você vai também ir criando a sua reserva de emergência, tá? Entendo que as dívidas é uma dor de cabeça, as dívidas te causam insônia e tudo mais, mas você precisa ter em mente que, se você priorizar quitar suas dívidas e não ter uma reserva de emergência, logo, logo você vai estar no mesmo ciclo novamente, vai entrar no ciclo de endividamento novamente, porque você vai precisar de dinheiro para uma emergência e não vai ter. E aí vai ter que usar o primeiro dinheiro que aparece, que normalmente são os mais caros, tá bem? Então, pense nessa questão aí por ordem de importância. E também pensando na ideia dos investimentos, na ideia de você aproveitar a vida, fazer viagens, tirar férias. Então, tudo isso vai estar aí nas suas prioridades financeiras, tá bem? Então, lembrando, este grupo aí, que seria o nosso quarto passo, é você categorizar os seus gastos em 3 grupos. Gastos prioritários, a gente já falou deles, gastos não prioritários e as prioridades financeiras. O quinto passo que eu sugiro aqui para você é que você identifique destes seus 3 grupos que você tem aí, qual é a parcela, qual é a porcentagem da sua receita que você destina para cada um desses grupos. Então, você vai somar todos os seus gastos prioritários. Então, a soma deles, digamos, deu 50, tá? E você vai dividir
pela sua receita, tá? Pelo total da sua receita. E multiplicar por 100, assim você vai ter a porcentagem. Então, em números redondos, se eu pegar aí, a soma dos meus gastos prioritários deu R$50, e as minhas receitas é R$100, então a soma dos meus gastos prioritários é de 50%. A soma dos meus gastos não prioritários representa R$40. E a soma das minhas receitas 100, então a soma dos meus gastos não prioritários representam 40% da minha receita, certo? E para finalizar, digamos que a soma daquilo que eu destino para pagar dívidas é de R$10 e o total das minhas receitas é 100, então 10% das minhas receitas eu destino para pagar dívidas todos os meses, tá? Então, só a título de exemplificação mesmo. Mas aí, assim, ó, pessoal, você pode ver qual é a sua realidade. Se precisar de ajuda nesses cálculos, aí pode entrar em contato comigo que eu ajudo aí. Pode me chamar no direct, enfim, esse é o meu trabalho, eu posso ajudar vocês a fazer isso, tá? E depois que você definiu aí qual é a porcentagem que você destina de recurso financeiro, daquilo que você gera de recursos financeiros, salário, prolabore, enfim, das suas receitas, para cada um desses 3 grupos, você vai fazer uma análise daqueles que são gastos, lá no grupo dos não prioritários, vai fazer uma análise daqueles que são gastos desnecessários. Então, gastos desnecessários é o dinheiro que literalmente está indo pelo ralo. É o dinheiro que você está gastando, mas não está aproveitando o serviço que você está pagando. 2 exemplos eu vou trazer aqui para vocês que são os mais comuns. Você paga uma academia, que o seu plano é para aproveitar 5 dias, e você vai 2 dias na academia, ou às vezes alguma semana você nem vai na academia, tá? Então, revise isso, tá? E resolva esse problema. Outro exemplo eu tenho um combo de TV por assinatura, que tem filmes de terror, que tem filmes de suspense, que tem não sei o que, não sei o que. Eu nem assisto filme durante a semana inteira, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho, a única coisa, meu marido assiste esporte, enfim. Eu não assisto filme a semana inteira. Eu assisto filme talvez uma vez cada 15 dias, um domingo de tarde, tal tipo de filme que é romântico, né? Não é nem terror e não é nem suspense. Então, eu tô pagando por um serviço que eu não estou usando. Então, talvez seja mais barato eu comprar aquele filme naquele dia, tá? E assistir em separado, pagar separado e assistir naquele dia que eu tenho vontade. E não ficar pagando no meu pacote, no meu combo ali de TV por assinatura, isso de forma frequente sem utilizar. Tá? Então, avalie isso. Então, este gasto que você está tendo com algo que não utiliza é dinheiro indo literalmente pelo ralo. Então, resolva esse problema. Isso é um dinheiro que você está gastando, não está aproveitando, que é suor teu, você tem usado horas do teu dia, que você podia estar com a tua família, podia estar curtindo seus relacionamentos, podia estar fazendo alguma coisa de cuidado pessoal, alguma coisa pra você, mas que você tá trabalhando e que você não está aproveitando, tá botando fora. Então, analise isso e elimine estes gastos. Então, esses são os gastos que você precisa resolver de pronto aí no seu processo de elencar suas prioridades. Então, por isso serve esta proposta que eu trouxe aqui de você organizar os seus gastos por ordem de prioridade. Então, a partir daqueles gastos não prioritários, você pode identificar aqueles que gastos desnecessários. E feito isso, você vai então para outra parte aí no sentido de identificar que tipo de gasto você poderia, no momento de recurso financeiro escasso, reduzir, pausar, eliminar aí da sua rotina, tá? Mas isso tudo é um processo, você não vai sair cortando, vai precisar de análise, de avaliação e estabelecendo sempre aquelas que são as suas prioridades. Então, você precisa de motivo para fazer isso, porque senão você não vai fazer. Então, identifique quais são os seus motivos para estar fazendo isso.
E para fechar aqui aquele haul, né, o nosso passo a passo aqui, vou trazer o 6º passo aí para vocês organizarem os seus gastos por ordem de prioridade, tá? Na verdade, os seus passos eu já trouxe, que é você fazer essa análise e eliminar esses gastos, tá? Bom, depois que você colocou em prática, então, estes 6 passos, tá? Esses 6 passos que eu trouxe aqui, vamos recapitular aqui quais são eles. Primeiro, tirar o momento e listar todos os seus gastos, independente da prioridade ou não, sem se preocupar com a ordem de prioridade. Segundo, reservar um tempo aí, 1 ou 2 dias, para você refletir sobre essa lista de gastos que você listou aí, que você colocou no papel, para ver se não falta nada e assim agregar. Terceiro momento, tirar um tempo do seu dia, da sua rotina e ordenar esses gastos por ordem de prioridade, sempre tendo como foco aí nessa sua ordenação de gastos, a ideia de gastos de sobrevivência, de gastos que você precisa para gerar renda, de gastos que você precisa para viabilizar educação para seus filhos, para viabilizar a saúde, tá? Quarto passo aqui, depois que você listou então todos esses gastos, mais ou menos ordenou, você vai separar nesses 3 grupos que a gente falou antes: prioritários, não prioritários, não prioritários e prioridades financeiras. Depois, o quinto passo, né, é você identificar o percentual que você está consumindo da sua receita com cada um desses 3 grupos. E o sexto passo seria, então, você analisar no seu grupo de gastos não prioritários aqueles gastos que são desnecessários, tá certo, pessoal? Então, coloque em prática esses 6 passos aí, pode utilizar aí no seu processo de organização aí das suas receitas, com relação aos seus gastos, para você ter aí quanto % do meu orçamento eu destino, é a regra que a gente pode utilizar aí com os gastos prioritários, quanto % do nosso orçamento eu posso destinar aí para aqueles desejos pessoais e quanto % eu vou destinar para as prioridades financeiras, tá? Então, cada caso é um caso, mas eu gosto muito de usar uma metodologia para a gente colocar em prática o orçamento financeiro. E claro que no meu exemplo aí eu disse para vocês que 50% estavam aí supostamente destinados para os prioritários, 40% para os não prioritários, né, nesse exemplo que eu dei, e 10% só para as prioridades financeiras. A regra que eu gosto de sugerir para os meus mentorados, para os meus alunos, para iniciar esse processo de organização financeira, é a 50, 30, 20, tá? 50% destinado para os prioritários, 30% destinado para os não prioritários e 20% destinado, então, para as prioridades financeiras. É uma regra simples, é a menos complexa, assim, para quem está iniciando, tá? Então, pensa nessa organização aí. É claro que, eventualmente, a tua condição pode não estar dentro dessa regra, mas aos poucos você pode ir trabalhando para que você consiga colocar os seus 3 grupos aí de consumo de recurso financeiro dentro dessa regra, mas aos poucos, é um processo, tá? Lembrando que é um processo, você não vai fazer nada da noite pro dia, é um processo, é a mudança de hábito, é você estar disposto a isso. Então, primeiro você precisa estar disposto a isso, ir entendendo o que é mais importante para você. Então, esse é o pontapé inicial, entender o que é mais importante para você, o que você quer com relação a isso, por que você precisa organizar as suas finanças, como é que está a sua situação financeira. Porque se isso não é importante para você, você não vai fazer isso. Tem que avaliar a importância que tem na sua vida passar por esse processo, porque é um processo, tá bem?
Então, essa etapa de organizar os seus gastos por ordem de prioridade é muito importante para você se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência. Então, eu trabalho com os meus alunos, com os meus mentorados, em 4 semanas, este processo do como você vai se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência, certo? Então, eu espero que essas orientações elas tenham sido úteis para você organizar e controlar as suas finanças, né? Manter as suas finanças sob controle, organizadas. Lembrando que você pode organizar, mas durante o processo você pode voltar àquela situação que você se encontrava antes. Então, não é o que nós queremos organizar, mas manter organizada as nossas finanças. Esse é o meu propósito, te mostrar como você pode organizar e manter as suas finanças controladas, no sentido de você se livrar das dívidas e no sentido de você ter a sua reserva de emergência, para ter liberdade financeira, para ter tranquilidade financeira, tá certo?